Boa tarde, muito boa tarde aos ouvintes da 102.1 Gospel FM de Uberaba. Mais uma vez aqui com vocês, através do Vitrine Social e Saúde, tá? E a gente hoje nós vamos ter o prazer de receber a Ana Maria Vogel, tá? Muito obrigado. E eu já li nos comentários aqui, né, do Vitor, aqui no YouTube, né? Parabenizando o programa, né, com toda essa dificuldade que está acontecendo aí. Mas vamos ter fé que tudo vai melhorar. Essa semana nós comemoramos o aniversário, para mim, da cidade mais maravilhosa que existe, que é Uberaba. Meu coração bate e não é da agora não. Não nasci aqui, mas ganhei essa cidade de presente na minha vida. Minha alegria é estar aqui nessa cidade que eu amo. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas a minha casa é aqui. E esse mês também nós estamos comemorando o mês das mulheres, né? Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente trouxe a Ana para representar todas nós, né? A gente é tanta coisa e, além de tudo, encontra tempo para fazer mais coisas ainda. Eu trouxe uma reflexão para vocês. Eu estava esperando um pouquinho mais de gente entrar aqui na live. Eu gostaria de ler para vocês. Quanta sabedoria no olhar, quanto amor no coração. São tantas mulheres dentro de uma só que não vimos outra opção, a não ser falar de tantas qualidades que completa esta, que é você. Tem que ser mãe o dia inteiro, inteligente o tempo todo, feliz a cada decepção, atraente em todas as idades, fiel aos seus sentimentos. Ela é o elo de ligação na desunião. Ela é aquela que tem a palavra certa nas horas difíceis. Aquela que acolhe os necessitados. Aquela que procura justiça para o injustificável. É você, mulher, que mesmo na indiferença das pessoas, sabe onde quer e onde pode chegar. Começo assim, Ana, com esse pensamento, né, que eu trouxe para as mulheres. A gente acredita que a mulher vai mais longe ainda, né? Vamos acabar com esse machismo. A Ana Vogel, gente, ela é cirurgiã dentista pela Universidade de Uberaba. Ela é especialista em endodontia, especialista em saúde pública, especialista em odontologia para portadores de necessidades especiais. Ela tem mestrado em educação e ciência de valores humanos. É professora do SEM, lá no Renato Frateschi. E a formação dela em música é de piano. Com tudo isso que eu falei para vocês, ela ainda é mulher, mãe, dona de casa. Não é isso, Ana? Cozinheira. Se apresente para os nossos convidados aqui, para os nossos ouvintes. Um prazer ter você aqui com a gente, Ana. Primeiramente, eu queria dizer da minha alegria, né? Da minha emoção. Eu prometo que eu não vou chorar, sou muito chorona. De estar com vocês, né? A doutora Ina Márcia e o doutor Elias, que eu vi fazer o curso de odontologia, que foram meus alunos na universidade. Vi os filhos nascerem, crescerem, né? Eu também não sou dessa cidade. No começo eu estranhei muito aqui, quando eu vim fazer faculdade. Depois, assim, ainda foi difícil, porque uma cidade que é a capital dos dentistas, né? Sim. E a gente tem que ficar aqui para sobreviver. E aí eu ganhei o título de cidadania uberabense,
pelo vereador Arquimedes Bessa, que já é falecido, então eu me tornei uma a mais dentro dessa cidade, uma cidadã a mais, né? Tive meus filhos aqui, a minha vida aqui. Vim de uma cidade interior de São Paulo, que é São Joaquim da Barra, nasci lá. A gente fala assim que é uma delícia, mas não tinha na época muita coisa. A gente fazia até o 9º ano, né? E a gente tinha que fazer alguma coisa. Ou casava, que a maioria das meninas acontecia era casar, ou ia estudar. No caso, que a cidade oferecia era o curso de pedagogia para as mulheres, de torneiro mecânico para os homens, ou contabilidade, né? E como eu não queria nenhuma dessas, e eu já estudava música na época, eu resolvi fazer o colegial em Ribeirão Preto, morar com a minha avó, e foi uma decisão dos meus pais também, para eu fazer outra coisa. Eu adorava da área da saúde, eu fiquei em dúvida entre odontologia, enfermagem, medicina eu nunca quis não. Às vezes pensava em psicologia, e também a paixão pela música que sempre me acompanhou, né? Também, né? Então eu acabei vindo para cá, me casei, tive meus filhos, e aqui estou ainda. E ficará conosco por muito tempo, se Deus quiser. O nosso tema de hoje ele é muito propício, né? Mulheres que fazem a diferença na sociedade. Mulheres que fazem diferença na sociedade são poucas. Infelizmente, são poucas, mas nós temos muitos exemplos, porque são pessoas que se diferenciam. E a escolha da professora Ana Maria foi justamente por causa disso, porque ela enfrentou tantas lutas e teve amor para se dedicar a pacientes especiais, que era um xodó lá na faculdade. Às vezes dava uma folguinha, eu corria para lá e ficava lá um pouquinho. Então, assim, foi um grande prazer. Foi, assim, uma escolha que nós fomos muito felizes com ela. A satisfação é muito grande de te ter aqui. Muito obrigada, Elis, mas eu também sou Maria, né? E eu acho que estou representando todas as mulheres, e principalmente aquelas que estão dentro de casa, cuidando da sua vida, dos seus filhos especiais, e que são heroínas e guerreiras no anonimato. Essas aqui que Deus olha, né, infinitamente, porque às vezes elas não têm tanto apoio, tanta oportunidade como a gente teve, ou que a gente fez e que criou essa oportunidade. Talvez elas não tiveram escolha, né? E estão ali também como guerreiras e heroínas anônimas. Então, tudo que você me disse, eu agradeço, mas eu dedico às mães que têm os seus filhos com portadores de deficiência, às mães que estão lá no calado, cuidando dos seus maridos acamados, dos seus pais, de todas essas pessoas. Eu dedico, assim, e digo que elas estão aqui conosco também. Sim, claro. Perfeitamente. Nós temos que lembrar também daquelas mulheres que são oprimidas e por causa disso elas não conseguem se destacar e vivem uma vida de sofrimento. Um fato que precisa se acabar na nossa sociedade, e algumas correções precisam ser feitas, porque a mulher ela precisa ter o espaço dela e sem que ninguém peça ela de chegar onde ela precisa ir de fato. Uhum. E a sociedade, quer queira, quer não, né, Ana? Nós somos teimosas, muito teimosas. E a gente agradece a todas que lá atrás já vieram abrindo estes caminhos, né, para nós. E nós somos teimosas, lá vamos nós, porque cuidar de casa, cuidar de filho, de esposo, estudar, nós estávamos ali comentando agora, né? Eu, aos 42 anos, resolvi entrar e fazer a faculdade de odontologia. Já com 2 filhos, casada, já tinha profissão definida, era protética na época, e resolvi enfrentar esse novo desafio, que eu agradeço muito a Deus o conhecimento que eu recebi ali na faculdade de vocês, professores, e o apoio, né? Porque em 4 anos, né, eu estudando com aquela moçada, gente, eu era mais velha do que as mães dos meus amigos. Tinha mãe lá que eu era mais velha, né? Do que a mãe dos meus amigos. E eu fui tão acolhida
né, por aquela sala, pelos professores, pela faculdade em si. Tive meus problemas de saúde nesse decorrer e não me senti desamparada. Tá o professor Luiz Henrique aqui, ele sabe, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de remoção de útero nesse período, né? No meu segundo período eu fiquei muito mal. E eu era uma aluna bolsista, eu não queria perder a bolsa, eu não podia me afastar da faculdade, porque não poderia pegar dependências nas matérias. E a faculdade me apoiou plenamente. Os professores mudaram de sala para eu ter condições de ir para a sala, né? Os meus colegas, outras turmas que às vezes tinha algum que não era nem da minha sala. Assim, eu me senti tão acolhida. E hoje as mulheres, eu acho que aquele velho machismo, né? Tem algumas pessoas que ainda têm essa ideia. Você sente isso, assim, Ana? Dentro de sala ainda, esse machismo, essa moçada já abriu a cabeça mesmo e já percebeu o valor da mulher. Porque hoje a mulher tem valor mesmo. Sim, eu acredito que sim. Agora, eu tive uma mãe extremamente diferente da maioria das mães, porque eu tenho 60 anos, fiz 60 anos agora, em 2020. Aí a minha mãe fez magistério, estudou, morou fora, ingressou em Diaporã, e ela tinha 19 para 20 anos. O pai dela a levou de trem, que o meu avô era ferroviário, era chefe de estação, ele foi chefe em Ribeirão Preto, Inderê, Gati, foi chefe em Igarapava, né? E aí em Delta, quando construiu a ponte do Rio Grande, o meu avô era chefe, ele recebeu os engenheiros, porque passava de balsa, né? Do estado de São Paulo para Minas. Daí o fazendeiro da época era o pai da minha avó, que ele viu a minha avó e se apaixonou por ela, casou-se com ela e viveu 68 anos com ela, né? E aí, meu avô era diferente, ele gostava de ler, de estudar, ele acreditava em homeopatia, ele aplicava injeção nas pessoas, né, tanto a endovenosa quanto a muscular. Ele era uma referência nesses lugares, que ele era chefe de estação, além do telégrafo. Então, eu acho que aí ele teve filhas, ele teve 4 filhas, e as 4 são professoras, e o filho que não quis fazer, fez um curso técnico, não quis fazer magistério. Eu acho que meu avô abriu muito a cabeça, né? É igual você falou, essas coisas vão abrindo pra gente. Eu nunca me senti, sinceramente, assim, a gente sabe que existe machismo em algumas coisas, mas eu nunca me senti pior nem melhor, assim, em relação a isso. Eu não sei se é porque eu sempre lutei por tudo aquilo que eu acreditei. Sempre fui muito teimosa e sempre falava, eu vou conseguir, não digo todas as vezes, mas na grande maioria das vezes eu consigo e consegui. Então eu não sei, eu não parei muito para pensar. E a gente vê isso na classe social mais desfavorecida, por exemplo, em favelas, que eu já fiz alguns trabalhos, em aldeias indígenas, que a gente teve oportunidade, que eu fui através da faculdade, e a gente percebe, né, que existe isso. Ali ela tem um companheiro, é submissa a ele porque ela é mulher de alguém, e isso é uma referência para ela. Tanto na aldeia indígena, quanto também na mulher. Então, eu não senti, porque as mulheres da minha família são tudo tupetuda, tudo estudou, tudo ganha seu dinheiro, ajuda, né? Ombreou com seu marido. Então, tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai. Da minha mãe ainda mais proeminente, né? Então, eu não sinto muito. Eu acho essa moçada sensacional. Porque eu tenho que acreditar na juventude dos meus filhos, né? Do Lucas e da Luísa. E nessa juventude que eu me renovo com eles na faculdade. Todo semestre, né? No conservatório. E eu falo, gente, não vamos desesperar com essa pandemia. Vocês podem, vamos ficar calmos, nós vamos dar conta, nós vamos inovar, vamos ter resiliência. Então, eu acredito, assim, que eu... Você sabe que eu nunca parei muito para pensar. Eu vejo mais essa coisa nas outras pessoas, mas eu não vejo em mim isso, não. Sabe? Em mim eu não vejo. Eu vejo mais na sociedade, que ainda tem mesmo. Mas isso não é só no Brasil, é mundial, né? É mundial. E aqui, às vezes pode ser um pouco mais, nós somos latinos, né? O latino é mais... Mas ele é mundial, isso é uma questão milenar. Mas que, graças a Deus, né? Tá se dissipando, né, Ana? Eu acho que o homem é especial e a mulher é especial. Existem 2 seres, né? Existem 2 seres especiais.
o homem Complementa. e a mulher. Porque o homem sem a mulher não é nada e nem a mulher sem o homem. Também acho que não. Mas a gente vê na sociedade hoje a mulher acaba assumindo um papel, né? Assim, hoje em dia as famílias estão tendo muita separação e a mulher começa a assumir aquele papel, né, Ana? De cuidar dos filhos. Você que lida com muitos pacientes especiais, existem, assim, eu percebo que tem muita separação quando o filho é especial. Às vezes o pai não consegue ajudar a mãe a carregar aquela carga, né, que é de responsabilidade muito grande, e às vezes ele acaba abandonando. E aquelas mães ficam ali, né, igual você falou, você está representando todas elas aqui, e é um sofrimento muito grande, né, Ana? Sim. E elas caminhando ali sozinhas, a gente percebe, né, e lutando pelos filhos. Tem isso muito ou é uma visão minha errônea mas eu ainda? vejo um pouquinho diferente. Eu acho que talvez um psiquiatra, um psicólogo daria uma outra visão. Eu, com a experiência que eu tenho, porque eu tive paciente especial na família, Sim. né? Então, com a experiência que eu tive, eu acho que o homem, ele sai desse relacionamento, não é porque ele não gosta da família, não gosta da mulher, é porque aquela mulher para ele fica santificada. É, né? E como que você vai conviver carnalmente com uma mulher santificada, uma situação assim que eu acho que ele não aguenta também por isso. E a não aceitação, a mulher aceita mais. E é do comportamento feminino, a resiliência, né? Eu acho assim, eu vejo assim, às vezes eu vou em fazenda, eu vou no curral, eu adoro a hora que os bezerros entram pro curral e eles não perdem a mãe deles, né? Aquele monte de bezerro. Eu acho que é meio por aí. Eu acho que para o homem é muito difícil lidar com isso, né? Com aquela questão do orgulho, do chefe da família. Aí que eu acho que existe realmente um machismo, mas eu acho que é uma fraqueza de não dar conta de lidar, sabe? É igual com uma depressão, assim. Eu acredito que existe em qualquer classe social. Tem gente que fala, depressão de pobre é uma vara de marmelo, isso. Eu não acredito nessas coisas. Eu acho que existe em qualquer classe social uma deficiência de serotonina. E eu acho que existe também isso, né? E existe aquele casal exemplo que começam a ombrear junto, né? Tem todo tipo. E acontece isso, mas acontece isso também por outros motivos, né? Eu acho que quando você tem um dependente químico na família, ou mulher ou homem, e esse filho passa a ter um comportamento difícil, eu acho que isso também gera separação ou gera união. Depende da maneira com que você tem um olhar sobre essas coisas. Eu acho que isso existe em qualquer classe social, entendeu? E interessante o que você disse, porque às vezes para o homem ele não consegue encarar algumas coisas que a mulher encara com mais facilidade. Sim. E a sociedade ditou para ele que ele, até há uns anos atrás, que ele tinha que ser o mantenedor Sim. da casa. Exatamente. E hoje, com a nossa economia, não é mais possível, muitas vezes, o homem trabalhar e manter a casa sozinho. Isso gerou várias mudanças na sociedade, porque antigamente a mulher era a guerreira, a rainha do lar, e ali ela trabalhava muito e ajudava o marido a construir, educando, amando e dedicando aos filhos. Com o passar do tempo, as mulheres começaram a ter que sair para trabalhar, sair para equilibrar essa renda que foi ficando deficitária. Sim. Por outro lado, as crianças ficaram um pouco sem apoio, tendo que ir para a escola mais cedo. E no momento atual, em alguns casos está invertendo. O homem está tendo que vir para casa porque a mulher está tendo mais oportunidade de trabalhar. Eu acho que o espaço conquistado pela mulher é muito grande. Talvez o que ela não conseguiu conquistar ainda foi igualdade de direitos, de salário, de um monte de coisa. Mas ela tem o espaço dela. Então, mas eu penso também assim, Elias, que a gente vive um momento de crise. Nós passamos da era cristã, do século I ao século V, do século V ao século XV, a Idade Média, do século XV, XVI, XVII, o Renascimento, depois classicismo, romantismo, e aí vem até o século XX, que explodiu a ciência,
até a Segunda Guerra Mundial a gente teve um conhecimento muito grande. E daqui para agora, quando um livro de odontologia, por exemplo, chega a ser editado, ele já está obsoleto quase. Já foi ultrapassado. Já está ultrapassado, porque existe uma técnica diferente, uma resina diferente, um tipo de incisão cirúrgica diferente, uma lente de contato de outra forma, de outro material. Você que é protético também, e além de cirurgião dentista, juntamente com a INA, você sabe que a coisa ficou assim, a informação... você tem que saber o que você filtra na internet, porque você tem a coisa maravilhosa, e Deus me livre, as coisas que você vê também lá, os fake news e tudo. Então eu acho que a gente precisou passar por o extremo daquela coisa da mulher totalmente submissa, tendo dona, com seu marido sendo dona dela. Nós passamos agora a uma liberdade muito grande. Então eu acho que a crise, até eu notei aqui, ela é composta de 3 elementos. A solução, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição de vida. Então, eu acho que nós, mulheres, hoje, temos uma grande lição de vida, até diante dessa pandemia, de falar assim, o que eu vou fazer para a minha vida? O que é essencial, o que é prioridade? De fazer essa escolha, certo? Quando meus meninos nasceram, eu teria uma chance na universidade maior. Mas eu tive filhos com 11 meses de diferença, eu resolvi sair, porque os horários estavam difíceis para mim, eu dava mais aula à noite, eu prestei um concurso público, aí entrei, desmontei o consultório e fiquei da meio de mês, 4h30, para não perder minha mão, sabe? E aí eu fiquei só assim durante 7 anos. Eu pude também fazer essa escolha, tem mulher que não pode fazer. Eu pude fazer. Na época o meu companheiro tinha condições, né? Eu falei para ele, agora é a minha vez. Ninguém me obrigou, não foi o meu ex-marido que me obrigou a isso, nem meu pai, nem minha mãe, fui eu que fiz a escolha. E eu jamais me arrependi disso. Porque os meus filhos também saíram de casa cedo, fizeram faculdade fora, e foi aquele momento que eu exerci a maternagem, que eu tive tempo, que a minha filha vestiu de anjo para coroar Nossa Senhora lá no Colégio Marista, eu tive condição de fazer a roupa, a indumentária do anjo, as asas, assim. O meu filho fez várias coisas de futebol, de karatê, eu tive condição de ir, de buscar, tá certo, era correria também, mas eu tive aquele tempo do exercício da maternagem. Eu tive aquela condição, eu fiz a escolha, eu dei uma ré, porque eu poderia ter feito meu mestrado, meu doutorado, naquela época eles eram menores, eu também como ainda fui fazer meu mestrado com 40 e tantos anos, né, fazer outra especialização e sempre atualizando, sempre em congresso, sempre como palestrante ou como congressista. Então eu acho que a crise tem solução, né, ela tem um prazo de validade e ela tem uma lição de vida. Eu acho que nós estamos num momento, graças a Deus, terminando o prazo de validade para as mulheres e para ter o equilíbrio da lição de vida. Até que ponto eu saio, até que ponto o custo-benefício de eu ter esse emprego vale a pena, de eu deixar meu filho e terceirizar essa maternidade para a avó dele ou para a babá. Então a gente vai ter que ver e viver com menos. Porque a gente às vezes fica nessa loucura, porque a gente quer viver com mais. É 2 celulares, 3 celulares, é um telefone fixo, é um carro para um carro para outro. E com isso, é um consumismo que a gente se nega a ele, mas a gente está dentro dele. Então a gente saber o que é prioridade, o que é essencialidade. Então assim, o que eu preciso ter para sobreviver? Comida é prioridade. É essencial você ter garfo e faca, até, mas você pode comer com a mão. O mais importante é a comida. Às vezes você tem que ser um pouquinho, racionalizar às vezes algumas coisas para viver melhor, para deixar o mundo melhor pro filhote do filhote, né? Que é o seu neto. E assim, nós vamos caminhando, né, Ana? A gente como mulher, e essa observação sua é muito real, porque ninguém tira a maternidade. Não. Você, quem gera seu filho, o homem não gera o filho, quem carrega o filho 9 meses é a mãe. E eu acho que a mulher, ela se dá esse direito, porque tem o esposo para amparar, né, a família, e a gente tem essa liberdade de escolher, né? Uhum. E muitas vezes a gente percebe que muitas mulheres, mesmo sem sair de casa,
igual você saiu, trabalhava meio período e ficava o restante do período com as crianças, outras tiram o sustento dentro de casa. Sim. Conseguem trabalhar junto com os filhos ali e tirar o sustento. Umas são manicure, outras são cabeleireiras, outras fazem salgado, outras são costureiras, né? Fazem comida. Artesanato. Vende consórcio. Isso, vende natura e vai vendendo, Consórcio de carne, né? tudo mais. E a pessoa vai trabalhando. Eu tive, né, a alegria e a satisfação de ser protética enquanto os meus meninos eram pequenos. Então eu trabalhei dentro de casa, né? O laboratório era junto com o consultório. Então eu trabalhei praticamente dentro de casa com as crianças. Então eu vi eles crescendo. Eu tive essa alegria. E agradeço muito a Deus por isso. Mas hoje as Marias, né? As Marias, quantas histórias a gente conhece, né? Da mãe que sai cedo e larga o filho Uma creche. na né? creche ou dentro de casa, que às vezes... Sozinho, o mais velho olhando o mais novo. Eu né? conheço a história de umas crianças que eles faziam o ovo cozido no micro-ondas para ir para a escola. E a mãe ia trabalhar para cuidar de outra criança. E sim. os dois ficavam em casa, né? Sozinho, né? E essa mãe, né, sair, deixar, que a gente sabe que a criança, o filho é o maior tesouro da vida da gente, deixar o filho ali, ter condições de dar amor e ainda, compreensão para outra pessoa que está ali precisando. Olha, diante dessas conquistas todas da mulher, conta para nós assim, quais as suas conquistas e as suas superações de vida, Ana, que você definiu assim, não, isso aqui foi uma superação, isso foi uma conquista. Eu acho que nós temos que ter duas coisas, né? A asa do amor e a asa da sabedoria. Aí, tudo isso aliado ao discernimento. Eu imagino o corpo da borboleta, o discernimento, e as asas, um de um lado o amor, da outra a sabedoria. Então, eu acho que eu não conseguiria ter essas asas se eu não tivesse o lado pessoal, feliz, realizado, e o lado profissional, né? Então, eu fui uma mãe que eu acho que eu tive falhas, como todos nós temos. Mas a única coisa que eu queria mesmo para os meus filhos é que eles tivessem independência deles. E eu acho que eu mostrei isso sempre, sabe? Sempre... Não dizendo não, sendo não, não dizendo sim, sendo sim, mas eu mostrei para eles que eles tinham que ser alguém no mundo. E graças a Deus, eles conseguiram por eles mesmos, né? E estão encaminhados, graças a Deus. Então, eu acho que a conquista pessoal, ela é muito importante, tanto quanto a profissional. Eu acho que a conquista minha foi ter saído de São Joaquim da Barra, que um dia minha irmã falou pra mim assim, sabe? A gente já nasceu em desvantagem, nascer nesse lugar. Não tem nem um pano direito pra gente fazer uma roupa. Tem só chita lá na casa do sei o que, do seu Perseu Costa, dona Pernambucana, que a gente se conhece, né? Todo mundo, cidade pequena. Só tinha calçamento em volta da igreja, da praça, o resto era um poeirão danado, uma italianada danada, tudo fazenda de café. Mas era o nosso tempo, era a nossa época, a estação de trem, o cavalo bebendo água lá no bebedouro. Então, acho que a conquista foi sair disso, né? E ter chegado onde eu cheguei, que não é tanto, é até consequência do que a gente lutou, né? Porque eu não sou aí um Roberto Carlos, uma figura importante, né? Um presidente da república, sei lá, um cientista, mas alguém que está colocando um tijolo a mais na sua própria vida e junto daquela turma que está seguindo com a gente. Acho que assim, que essa conquista profissional e pessoal é muito importante para nós mulheres. Eu acho que a gente não conseguiria, né? Um dia eu li uma coisa que a mãe ganhou o céu e o filho ganhou o inferno. Daí ela falou para Deus assim, me deixa eu ir pro inferno, que eu não consigo ter paz aqui no céu, sabendo que meu filho está lá. Você entendeu? Então eu acho que é bem por aí. É isso mesmo, Ana. E você falando assim, eu não sou um Roberto Carlos, você não é uma estrela, né? Que você quis dizer. Mas você
às vezes faz um papel até mais bonito do que o da estrela, que a estrela às vezes está muito lá em cima, né? E você está aqui embaixo, a gente conhece o seu trabalho, você é aquela pessoa que pega na mão daquela mãe que está sofrendo, que pega na mão daquele paciente num momento de dor, porque às vezes a deficiência é tão grande que ele não sabe relatar a dor, mas você sabe que ele tem dor. Então, que o seu tijolo, você está achando que o seu tijolo é muito pequeno, que o seu tijolo não tem grande valor, às vezes tem mais valor do que o brilho da estrela, viu? Muito obrigada, mas eu acho que a gente caminha junto, na verdade, todos somos um. Isso mesmo, todos somos um. E na construção da vida, existem momentos que são muito importantes para a vida da gente. E quando eu estava na faculdade, que eu comecei com todas as dificuldades de saúde, fazendo aquela faculdade, depois veio a gestação do nosso primeiro filho, que também foi uma gestação problemática, na mão de vocês ali, dos professores, e assim, eu tive um acolhimento tão grande, foi um período que foi gostoso. E aí a Ina ia para a faculdade, o Rafael ia junto no carrinho. Era assim. Assistiu aula de pacientes especiais com o Rafael no carrinho. Muito. E todo mundo curtindo. E a gente falava de odontologia para bebê e para gestante, enquanto ela estava lá para dar o testemunho dela, né? Isso, assim, isso marca. E a gente vê o carinho que você tinha lá na policlínica com os pacientes especiais, a forma de tratar, a forma que você tratava os alunos. E independente de todas as lutas que você tinha fora do ambiente universitário, você estava ali inteira, o tempo todo. Não importasse as circunstâncias, assim. E durante o meu período acadêmico, durante o período da Ina, você construiu pra gente uma admiração muito grande. Porque a mulher que você é, que batalha, que leva carinho, acolhimento, atenção, isso são poucas. E o seu tijolinho, na minha vida, na vida da Ina, esse tijolinho foi grande. Foi Vou chorar agora mesmo, faz isso comigo. Não, mas a gente admira, o que a gente admira é, muitas vezes os outros brincam, né? A mulher tem fôlego de 7 gatos, né? A mulher sai de manhã, trabalha, chega em casa, tem coisa para fazer, chega em casa, tem o filho para dar atenção. Se você tem 2 filhos, você tem que dar... Eu tenho diferença de 6 anos entre um e o outro. Um tem um assunto comigo, outro tem outro assunto. Eu já me habituei a dormir muito tarde. Eu durmo 1h30, 2 horas da manhã todos os dias. Eu também. Por causa do meu filho mais velho. Porque muitas vezes nos momentos de ansiedade dele é durante a madrugada. Então, às vezes o Rodolfo já está dormindo e ele vai lá conversar comigo, porque é o momento de ansiedade dele e eu tenho que estar preparada para receber ele e confortar ele nesse momento dele, para ele ir se entendendo, porque a vida, ele já está com 19 anos, daqui a pouco eu já vejo ele como pai, né? Eu já vou mudar de lugar com ele, né? Eu já vou no lugar de vó e ele no lugar de pai. E eu preciso preparar. E mãe vê isso muito assim, dinâmico na vida dos filhos, né, Ana? Sim. Os seus filhos estudaram fora, mas você foi o alicerce deles aqui. O pai deles também foi um pai muito presente, sempre foi. Eu acho que é uma construção a 2. Assim, no meu caso é muito interessante porque eles têm um pai maravilhoso, né? Embora não estejamos juntos mais, ele é um pai que, estou dizendo isso publicamente, mas é de coração. Ele sempre fez para os meninos, né? E sempre foi assim, quando os meninos faziam faculdade, ele até era mais presente. Podia pegar o carro e ir lá tomar um chocolate quente no inverno, e eu não podia porque eu tinha aula com vocês no sábado, porque eu tinha aula à noite, porque eu precisava. Aí naquele momento eu não tinha ajuda de ninguém, era eu por mim mesmo, como até hoje, né? Então, às vezes a gente fica presente na ausência, mas a gente às vezes não pode estar presente fisicamente, às vezes, né? E eu acho que a mulher hoje que trabalha fora, às vezes ela se cobra, ela tem essa espécie desse trauma, né? Por que eu não fiz mais, por que eu não larguei aquilo, mas não era possível.
Porque todas as vezes que é possível, a gente faz. O que não é possível, a gente não faz. Muitas vezes o filho, às vezes, pode até não entender, ou a filha, mas às vezes não era possível mesmo. Não era porque a gente não queria. E para poupá-los de por que não podia, a gente ficava quieta e às vezes não ia. Entendeu? Isso é verdade. E a gente fica quieta e não faz. Então é interessante isso, sabe? E eu acho muito difícil também os meninos hoje, os alunos da odonto, nessa pandemia, sabe? Eu preocupo, eu me vejo no lugar das mães deles, dos pais, da preocupação, os que moram fora. Eu procuro sempre, não é facilitar, porque a gente tem que cobrar também, né? Porque mãe e pai também cobram, e a gente como professor também cobra. É normal do professor, né? Hoje ainda brinquei na aula online, falei, o professor tem o dever e é pago para implicar. E a obrigação, de cobrar, de implicar. Então não tá bom, eu falo com muito carinho, mas eu falo, vamos arrumar isso aí que não tá bom, vamos compreender de outra forma, né? Eles montaram uma aula lá, ó, não tá bom aqui, que você esqueceu da referência, você não pode dar conceito, você tem que ter um autor. Aí a gente vai brincando, vai falando assim, não é que tá ruim, a primeira vez que você faz é difícil, depois vai melhorando, né? Então é isso que eu penso, que a gente não é o que falar, mas é o como falar. Porque às vezes o aluno vem carregado daquela emoção, a criança vem com aquele desenho e fala, mamãe, e você fala, peraí que eu tô atrasado, você nem pega para olhar. É a mesma coisa o seu aluno, ele vem e fala para você, eu fiz isso, você vê que não tá bom, tá uma porcaria. Mas você não pode falar que tá porcaria. Porque ele tem uma história de vida atrás disso aí, que você não sabe por que a dificuldade. Então eu acho que a gente tem que acolher. Não é sentar no colo também e não cobrar, mas cobrar da forma que precisa ser feita, mas sem aquele ódio, sem aquela coisa. Porque senão você não cria vínculo. E você não marca. E você tem que marcar para a coisa ficar certa, mas sem desmerecer o que está sendo feito também. Porque se ele chegou até ali, ele ocupou o tempo, ele teve um esforço, né? Eu me lembro direitinho na aula da professora Elza de PPR, eu ajudando todo mundo ali, confeccionar o desenho, né? E eu fiz o meu de qualquer jeito, né? E eu pedi para os meninos entregarem para mim, porque eu estava ajudando alguém. Ela pegou aquele modelo assim, aí vem, né, o professor, né? De quem que é isso daqui, né? Eu não vou falar o nome que ela falou, perfeito. De quem que é isso aqui? Aí a minha amiga tinha levado e falou assim, é da Ina. Ela olhou assim, falou assim, depois você vem aqui que eu quero falar com você. Eu falei, né? Aí fui. Ela olhou assim e falou assim, olha, eu sei que você tem capacidade para fazer muito melhor. Eu vi você ajudando os meninos e tudo, tal. Não é de praxe, ela não poderia me devolver, né? Ela me devolveu o modelo para me copiar o modelo e fazer tudo de novo e entregar para ela. Porque ela achou que eu, assim, a nota que ela iria dar naquele modelo, ela falou assim, não condiz com o comportamento da aluna que você é. É isso que você falou, né? O professor acolhe, o professor cobra, né? Mas ele tem discernimento para saber também. E ele ensina carinhosamente. É isso que é difícil no magistério, sabe? A gente chegar a ter esse olhar, sabe? E eu acho que no curso de odontologia nós somos uma família. Eu sempre acreditei nisso, sempre botei fé, sabe? E nunca me arrependi de estar lá com todos. E olha que eu passei por várias disciplinas lá, odontopediatria, paciência especial, semiologia, né, endodontia clínica, endodontia de laboratório, especialização. Então foram várias etapas. E agora odontologia social e odontologia hospitalar. Então é uma caminhada, eu acho que tudo isso faz parte da caminhada, são desafios, porque se a gente ficar só numa coisa, a gente incomoda, né? Então eu acho que para mim eu tenho necessidade de me desafiar. E a gente percebe que a instituição vai ficando equilibrada, né? Porque onde só tem homens, a solução é de um jeito, né? Aí a mulher chega, né, com o jeitinho dela, que quer... A mulher, ela já é mãe, parece que a partir do momento que ela nasce, né? Até para pegar os brinquedos, as bonecas. A boneca com os paninhos. Isso, parece que ela já é mãe a partir da concepção, né? Nasceu mulher, já é mãe. Então a gente vai percebendo. Nesse momento que a gente vê que há um equilíbrio, hoje a mulher saiu para o trabalho e tudo, você acha que a mulher trouxe mais ganho para a sociedade
ou a sociedade perdeu mais com a saída da mulher para o trabalho? Olha, é o tal negócio. Em tudo você tem perda, em tudo você tem ganho. Depende da forma com que ela vai equilibrar isso dentro do lar, com os filhos e o marido. O companheiro que ela escolheu, que possa entender isso ou não, porque você com ele, vocês estão embriando até num programa de meio social, né, falado e televisionado, vocês estão juntos no consultório, vocês estão juntos lá com os meninos. Nem todo casal tem essa oportunidade, ou tem esse discernimento desse grau de importância. Quando há competição, ou quando há rejeição, ou quando há alguma coisa que incomoda o outro, aí tem essa coisa. Então eu acho que depende, eu acho que a mulher saindo fora, ficou o lar meio sem aquela presença física dela. E então aí um pouco perdeu, mas por outro lado, ela deu independência para esses meninos e para esse marido também se virar sem ela. Então depende do olhar. Eu acho que houve um ganho, eu sou otimista. Eu acho que precisa ter um pouco mais de equilíbrio, porque ficar muito fora de casa não é bom e ficar muito só dentro de casa não é bom. Saber equilibrar isso, eu acho que o que falta hoje em dia é isso aí, né? Existem as coisas sociais aí, os desequilíbrios, as aberrações, né? Mas dentro do possível é aquele negócio, nós ainda vivemos um momento de crise. Sim. Mas a esperança de que ela tem solução, um prazo de validade, nós estamos num prazo de validade. E uma lição de vida. A lição de vida é o equilíbrio. Então eu acho que nós estamos na busca desse equilíbrio. Nós não chegamos nele ainda. Porque se a gente estivesse nele, a gente não teria esses questionamentos. As mulheres não relatavam pra gente essas coisas, não queixavam, meu marido não ajuda. E isso eu escuto muito no consultório, você deve escutar também. Sim. E na hora da lição de casa é o que faço, é o que não deixo de fazer. Então eu sempre, quando meus meninos estavam na escola, eu sempre dei essa chance para o meu companheiro participar. Eu me fazia de morta, entendeu? Para que ele participasse, porque ele também gostava. Porque o meu pai também fez isso comigo. Porque na hora da matemática, minha mãe era péssima, meu pai era ótimo. Aí. E na hora de fazer desenho, minha mãe era péssima, meu pai era ótimo. Na hora de fazer música, meu pai era ótimo, minha mãe era péssima. Então, assim, existia um grau de compensação. Na hora das coisas delicadas, era ela, do capricho do caderno, de capar o caderno, era ela. Porque meu pai, né, já era mais lambão. Então, minha mãe também permitiu, meu pai, que não tinha formatura nenhuma, ele tinha 4ª série de ensino fundamental, ele responde ao 3º ano, ele trabalhava num supermercado, mas minha mãe permitiu que isso acontecesse, para que a gente fosse família, né? Então, às vezes, ela fazia de morta também, da matemática, porque ele sabia melhor nos abordar e nos ensinar. Né? Ana, e a música? A primeira formação sua foi piano. Foi. Né? E, assim, eu acho a música fantástica, porque nos momentos de dificuldade, de tensão, eu ia ali pro conservatório, fazia aula ali, não com a expectativa de virar músico, mas simplesmente de estar ali, fazer uma aula de canto, alguma coisa, aliviar a minha cabeça, porque a música trabalha demais, relaxa demais. Qual que é a sua experiência? Ela mexe com os 5 sentidos da gente, né? Bom, a música pra mim foi uma coisa meio que natural, porque meu pai, ele era um músico autodidata, ele é compositor, ele tem músicas lindas, e ele fazia samba enredo, escola de samba, tinha uma voz, era um tenor, assim, muito, muito bonita quando ele era jovem. Depois foi ficando idoso, perdeu a audição, aí a voz perdeu muito aquele brilho, né? Ele teve um problema de um ouvido, ele perdeu praticamente total, e o outro ele perdeu uma parte. E ele queria que a gente fizesse música. Então lá em casa, além da escola, tinha que alguém fazer música. Eu escolhi piano, a minha irmã escolheu violão, ela fez. Seria correspondente mais ou menos hoje, um pouco mais que o curso técnico, né? Que antigamente, pelo Instituto Villa-Lobos do Rio, a gente tinha um diploma reconhecido como bacharel. E eu fiz e fiquei muito na dúvida entre fazer a área de saúde e odontologia, sabe? Fiquei entre 2 amores, entre a razão e a sensibilidade. Mas aí sempre a música me equilibrou. Eu parti para odontologia, entrei de cabeça, fiquei 10 anos assim,
Depois que eu deixei, eu cheguei a fazer faculdade vestibular de música, FUVEST, passei na prova específica e passei no vestibular, e eu queria ir para São Paulo. E meu pai não queria que eu fosse, eu falei, Ribeirão não fica, eu quero ir para o Unicamp São Paulo. Aquelas coisas de adolescente, eu tinha o quê? 16 para 17 anos, aí não fui. Aí eu comecei a pensar e fiz a segunda opção de vida, que foi a odontologia, né? Que eu me encontrei muito, acho que foi uma profissão maravilhosa. Mas eu nunca deixei da música, assim, eu não vivo da música como meus colegas músicos lá do conservatório vivem, fizeram faculdade, então na peleja danada aí, mas graças a Deus vencendo, cada um de um jeito, né? Mas quando eu estou lá, a música para mim é uma necessidade, né? E não é uma questão de sobrevivência, porque, né, eu tenho outra profissão, mas eu tenho uma necessidade de estar com ela todos os dias da minha vida também. Então é complicado, né? Mas a gente vai tanteando, né? A música entrou quando eu era criança e ela foi permeando, né, todo esse tempo. Rodolfo, faz um favor para a mamãe aí, anota todos os nomes de quem está participando ao vivo aqui no chat com a gente, que a Clean Shoes me mandou uma mensagem aqui, que vai dar um brinde para o pessoal que está ao vivo aqui com a gente no YouTube, para a gente sortear aqui, tá bom? Vocês aguardem aí um minutinho que o Rodolfo vai anotar lá e depois eu falo um número e ele fala a pessoa correspondente aqui. Maravilha, hein? Não põe meu nome não, Rodolfo, eu vou pedir um brinde a mais para Clean Shoes para mim. Aí senão eu vou dividir com o pessoal aí. Deixa só aí, põe o nome do Rubem também, viu? Que ele tá ao vivo aí participando. E o nome da Ana também, viu, Rodolfo? Você me perguntou, o doutor Elias, quais as superações? Acho que a minha superação, eu tive 3, né, superações. Quando me separei, foi uma superação muito difícil. Meu pai teve uma morte muito trágica. Foi uma morte e um renascimento. Eu nunca tinha passado por essas coisas, né? Então, a morte do meu pai, eu acho que foi uma coisa difícil para mim. E depois o câncer de mama, né? Que eu tive que decidir. Então, a pessoa que passa por um câncer, primeiro, ela não acredita que está com aquilo, depois ela fica zonza, depois ela revolta com Deus, depois aquele tratamento. O meu foi um caso simples, que foi um carcinoma in situ, mas eu optei por tirar as 2 mamas e não fazer aquela químio, aquela rádio, que aí eu ficaria livre daquilo, e fazer só o controle, né? E eu tirei as 2 mamas e coloquei prótese imediata. E até hoje eu estou com uma sobrevida de 7 anos. Então foram essas 3 coisas, né? Os 3 pilares de superação. E eu acho que a gente consegue quando a gente quer. Então quando eu recebi a notícia do que eu fiquei meio brava, fiquei meio revoltada aí com Deus, que todo mundo fica, né? E depois eu comecei a falar, Ana, o que você quer da sua vida? Você quer morrer ou o que você quer viver? Com um filho pequeno ainda, né? Para nós é sempre pequeno, né? E eles estavam na faculdade, minha filha formando, eu não queria contar para ninguém, não contei para ninguém, contei só para minha irmã, fiquei enclausurada, assim. Depois eu esperei a formatura da minha filha, o médico cobrava comigo, brigava todo dia comigo, que eu tinha que fazer isso logo, se ia crescer, que não sei o quê. E eu ainda quis ver, né, a formatura da minha filha, depois eu operei e vi a formatura do meu filho e tudo mais, e estou bem. Então eu acho assim, quando eu olhei para mim no espelho e falei assim, o que é que você quer, mocinha, viver ou morrer? Eu quero viver, então estou aqui vivendo até hoje. E a gente vê, você falou do câncer, né? É uma doença difícil para as mulheres, né? Porque acaba sendo uma mutilação, né, Ana? Sim. É uma superação. Você vê, você deixar o seu corpo ser mutilado, é muito complicado você tomar essa decisão, né? E aí você tem que tomar a decisão entre a vida e a morte por uma mutilação. Você sabe que eu acho que eu sou meio doida mesmo, né? Porque eu não pensei nisso, Ina. Eu queria viver. E se viver, igual eu tô com uma prótese que tá dando um pouquinho de problema, tiver que ficar sem isso, eu já amamentei meus filhos, já fiz com esse órgão que eu podia fazer, né? Então, se for para eu viver e ficar sem o seio, sem a prótese, eu fico de boa.
Porque tem uma aqui me incomodando tanto que se eu talvez. Você tá eu querendo abrir mão. Eu tô querendo abrir mão e viver. Você entendeu? Todo mundo pergunta assim, arruma casa de novo. Eu não tenho não senti essa necessidade ainda. Eu acho que os ciclos vão fechar e vão se abrir naturalmente. E se for entre optar pela vida, perder um seio, perder alguma coisa, é duro? É. Mas é a vida. Você tem que fazer a escolha pela vida. Eu fiz pela vida. Não foi fácil, não. Mas eu queria viver. Na hora que você põe na balança, você sobra você e Deus. Ou, às vezes, só você com você mesmo. Eu quis viver. E eu acho que isso foi minha cura. Porque quando a gente quer... Porque eu penso assim, a velocidade da luz é 300 não sei quantos mil quilômetros por segundo, né? Do pensamento que é 5 vezes mais que isso. Então, o pensamento, a energia positiva, ela transmuta. E ela cura. Agora, eu consegui, graças a Deus, o estágio inicial, assim, in situ. Tem mulher que descobre mais, né? Avançado, né? E aí não tem como. Então, eu fiz uma escolha radical, sabe? No começo eu achei bonita as próteses, agora eu já não estou gostando, não. Já estou achando feio, porque a gente já está bem, né? Então a gente pensa, podia ter ficado mais assim, esse negócio ficou meio assim. Foi um pouquinho de defeito. O braço não sei que jeito, né? Então a gente fica meio assim, né? E o piano me ajudou muito, porque o piano é um instrumento horizontal. Eu fiz, ao mesmo tempo, uma fisioterapia. Eu tocava muito nessa época, logo que eu operei. Estudei muito, assim, por conta minha mesmo, que eu fiquei de licença. Tive apoio de todos os credos, de todos os alunos, de todas as religiões, né? E principalmente da faculdade, principalmente do conservatório. Eu fiquei sabendo que o dia que eu operei, uma pessoa me ligou, Adriana Almeida, e ela disse para mim assim, nós estamos orando por você todo dia na hora do retiro. Então eu acho que isso me curou. Ana, a gente sabe que é difícil ser mulher mesmo, não é fácil ser homem, não é fácil ser mulher, não é fácil mas ser esse ser humano, cura, né? Ser humano, assim como você. E todas as mulheres hoje aqui estão sendo representadas por essa mulher maravilhosa que a gente admira. Quem não conhecia, teve o prazer de conhecer e saber que ela é assim como nós, mulheres lutadoras, sonhadoras e conquistadoras, né? Já conquistou tanta coisa nas vidas. Rodolfo, e aí, já anotou todo mundo? Nós temos 16 pessoas aqui listadas. 16 pessoas? Ixi, Ana, então escolhe um número aí, de 1 a 16. 10. 10. Vamos ver. Número 10. É ainda. Quem é? Patrícia Bonfim. Não, essa pode cancelar. Essa é. Não, a Patrícia nós temos que cancelar. Então, 2. 2. Tá aqui Eunice, barra Eunice e Eunice. É porque é o nome da conta no YouTube é Eunice. Olha, a Eunice ganhou. Parabéns, Eunice. O presente, o brinde aqui da Clean Shoes pra você, tá bom? Depois você chama a gente no direct, tá? Se você tiver o WhatsApp, também chama a gente pelo WhatsApp, tá bom? Um forte abraço pra você e eles vão entregar o vale brinde pra nós e nós vamos te entregar, tá bom? Ana, a gente fica muito feliz com a sua presença, tá? O nosso limite de tempo até estourou, né, Rubem? Mas é porque a gente vai conversando e a gente vai... né? Porque é um assunto que você faz parte da vida, né? Assim como Milton Nascimento chamou Maria, né? Nós todos somos Maria. Nós todas somos Maria. Então, uma está dentro da vida da outra e uma entende o problema da outra, uma entende as dificuldades, os fracassos, as falhas, né? As conquistas. Então, nós somos um grupo de Marias, tentando entender, né? Cada um vê uma visão. A visão que eu tive em relação aos pais, né? Não conseguirem estar com as mães, com os filhos que têm necessidades especiais. Você que está ali todo dia, a sua visão já foi uma visão completamente diferente da minha, que eu nunca tinha visto. Eu já viria ele como uma pessoa, né, que foi covarde e tudo, e você não.
você já deu um olhar para mim que hoje eu já vou olhar as pessoas, né? Não é covardia, não dá conta, né? de lidar, não às dá vezes conta. a pessoa não dá conta de lidar, ou às vezes ele põe a mulher naquele lugar onde você falou, santifica. E como que ele vai ter, né, contato da carne com uma santa para ele mentalmente, né? Então acaba afastando os corpos. E aí o casamento não resiste, né? Não é falta de amor, não é falta de É a circunstância. companheirismo, né? E os casamentos acabam também porque tem um prazo de validade, porque um dos dois não dá conta, um dos dois não quer, os dois não querem, né? Então a gente tem que começar a pensar na saúde dos filhos e no amor desses filhos, que é produto disso aí que a gente não pode abandonar, né? E que foi um bom momento na vida de cada e que um, existiam né? momentos bons. Sim. Então eu acho que a gente tem que olhar isso dessa forma e bola pra frente, né? Que a vida continua e tem que continuar, né? Eu queria agradecer muito a vocês essa oportunidade, esse momento de reencontro, né? Que é sempre bom. A Universidade de Uberaba, tudo que esses 30 anos que eu estou lá, um pouco mais ou um pouco menos, que eu já até perdi as contas, o conservatório, a prefeitura, que eu sou plantonista da UPA também. Eu saí do plantão hoje às 6 horas, dei minha aula, saí da aula, vim aqui, vou voltar para a aula agora, às 14h30. Eu queria agradecer a todos, porque todos somos um, igual eu te falei, todos fazem parte da minha família também. Que a profissão também é a outra família que a gente tem, né? Fica também o nosso agradecimento a você. Você sabe do amor que a gente tem por você. Recíproco. E faz parte da nossa história. A nossa história foi escrita com pessoas como você. Quero agradecer também todo mundo que nos acompanhou pelas redes sociais. Hoje nós não comentamos o pessoal que estava ao vivo pelo YouTube, mas muito obrigado a todos. Semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. E sábado que vem, novamente aqui com vocês, Vitrine Social e Saúde. Um abraço. Obrigada por tudo.